E a aula de hoje é sobre chutes. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é chute, né? Cada modalidade, cada atividade tem um movimento que é um chute. Ah, nas artes marciais vocês têm lá o chute frontal, tem o chute lateral, enfim. No balé a gente tem lá o nosso Grand Batiment, né? Eu sou da área do balé, tá? A gente tem o développé. Toda área tem um movimento que a gente manda essa perna para cima. Às vezes a gente manda essa perna para cima com um impacto, né? No caso do balé, um Grand Batiment, nas artes marciais normalmente é mais com impacto, mas às vezes a gente também manda essa perna lá para cima lento, né? Tem alguns movimentos que precisa sustentar a lenice, Tai Chi. No Tai Chi são movimentos mais sustentados e tem alguns golpes que vocês fazem, né? Alguns movimentos nas artes marciais que acaba sendo sustentado, assim no balé também. Então, quando a gente fala em chute, pensa sempre numa bifurcação. Tem o chute de impacto, mas também tem o chute de sustentação. Ok, eu quero melhorar o meu chute. E aí eu te faço uma pergunta. Qual é o chute que você quer melhorar? Mas não põe nome não, porque Tia Mari não sabe nem falar o nome normal das coisas. Então, só coloca, ele é frontal, ele é lateral, ele é atrás, ele é um chute de impacto, é um chute de sustentação. Sim, porque aí eu vou direcionando o conteúdo aqui para o seu chute. Então, chute é tudo aquilo que eu tento levar a minha perna para cima com impacto ou sem impacto. E o que é que a gente acaba fazendo quando a gente quer melhorar nosso chute? Fica treinando o raio do chute, não é isso? É isso que eu fico louca com as minhas alunas de balé, porque elas ficam treinando o raio de chutar a perna lá para cima. E só fazer o chute, ó, show, chute frontal, chute de sustentação, lateral, lateral e frontal. Não quer mais nada, né, Rosângela? Já quer tudo. Isso aí. Chute giratório alto, nossa, imagino como deva ser isso. E aí, ó, primeiro ponto, você precisa ter clareza do que é que você quer. Se é um chute frontal, se ele é lateral, se ele é atrás. Por quê? Baseado no movimento que você quer fazer, você vai trabalhar determinados grupos musculares. O que acontece muitas vezes, as pessoas começam a fazer, eu preciso melhorar meu chute, vou fazer alongamento. E aí pega aquela aula de alongamento, que inclusive tem no meu canal, uma aula geral que trabalha o corpo todo, mas que não vai trabalhar diretamente a musculatura que você precisa. Então, se eu quero fazer um chute frontal, onde essa perna vem na minha frente, qual é o músculo que eu preciso alongar? A gente não precisa saber nome de músculo não, tá bom, galera? Mas, cara, é a parte de trás da minha perna. Se a parte de trás da minha perna estiver alongada, eu consigo levar ela para cima. Eu quero fazer um chute lateral. Cara, vai ser a parte de dentro da minha perna, se esse chute for com o joelho virado para frente. Mas se esse chute for que nem no balé, que a gente vira a perna para fora, eu preciso associar tanto a musculatura interna quanto os rotadores do meu quadril. Se esse chute é atrás, eu vou ter que associar os rotadores e também a musculatura da frente da perna, para eu conseguir levar essa perna lá para trás. Então, quando você tem essa clareza, parabéns por isso, tá? Por estar colocando aí nos comentários, mas quando você tem essa clareza de que chute você quer melhorar, você já começa a desenhar quais são os grupos musculares que você precisa trabalhar. E o que as pessoas fazem muitas vezes errado, elas começam a trabalhar aleatoriamente. E aí você só perde tempo. Então, aqui hoje, o meu foco com você é te dar uma clareza, tá? De como você deve trabalhar o seu chute para que ele realmente fique alto. Só que aí a gente sabe, né? Para eu chutar alto, eu preciso ter alongamento. Mas não é só isso. Você também precisa ter força, não é? O que adianta eu ser super flexível, eu sou uma mulher elástica, mas que eu não tenho força para colocar impacto no meu chute ou para sustentar essa perna lá em cima? Não vai adiantar de nada. A minha perna até sobe, né? Eu até consigo pegar com a mão e levar essa perna lá em cima, mas eu não consigo sustentar, não consigo gerar impacto no movimento. Então, trabalhar força é o segundo pilar da tríade do chute. Eu costumo falar que todo chute ou perna alta na dança, a gente tem que trabalhar uma tríade. A ponta da tríade é a flexibilidade. Você pode ter a força que for, que você não consegue chutar alto se você não tiver flexibilidade. Então, essa é a ponta. Segunda, a base, é você ter força. E o terceiro ponto da nossa tríade é você saber a técnica do seu chute. O que eu quero dizer com isso? No balé, vou dar um exemplo de balé e vou dar um exemplo aí de artes marciais, tá? Que acho que pelo que vocês fazem é a maior parte. No balé, a gente tem um movimento no balé que a gente puxa a perna e leva essa perna lá para cima. Esse movimento se chama développé. Só que, se eu fizer esse movimento de forma errada, eu posso fazer a força que for, que a minha perna não sobe mais do que isso. Por quê? Porque eu estou colocando força em lugar errado, eu estou ativando o quadríceps.
Quando eu ativo o quadríceps, ele é grudado no meu quadril, ele trava a articulação e não deixa a perna subir. Então, nesse movimento do développé, por exemplo, eu não posso ativar muito o quadríceps. Eu ativo o mínimo só para esticar o joelho, mas eu ativo o glúteo da perna contrária. Quando eu contraio esse glúteo, ele ajuda a minha perna a subir e o meu quadril fica livre para essa perna subir. Isso é a técnica para o balé. Aí eu te pergunto, na sua atividade, qual é a técnica para fazer o chute que você quer? Sabe por que eu pergunto isso? Porque eu faço consultoria com alguns dos meus alunos, né? Então, quando eu abro uma turma do meu treinamento e tal, alguns alunos acabam ganhando uma consultoria comigo. E aí eles chegam e falam assim, Mari, eu quero muito melhorar um chute que funciona mais ou menos assim. Ele me mostra o chute. Aí eu peço para ele mostrar um vídeo de alguém que esteja fazendo o chute corretamente, né? Porque se eu quero uma consultoria sobre o chute, significa que o meu não tá tão bom. Então, eu quero ver de alguém que tá bom. Quando eu olho o chute da pessoa que ele mandou lá, que o chute está perfeito, eu vejo que muitas vezes ele está treinando errado, ou ela, né? Tem muitas meninas que fazem artes marciais e está treinando errado. Por exemplo, uma consultoria que eu fiz, ela queria, era uma menina, e ela queria fazer um chute que acontecia mais ou menos assim, me perdoem, tá bom? Porque não é minha área, mas era um chute que acontecia mais ou menos assim. Pá, chutava lá em cima. E ela estava treinando para chutar a perna na lateral. Sim, parece um chute lateral, né? Só que, na verdade, não é um chute lateral. Seria lateral se as minhas cristas ilíacas, biomecanicamente, tá bom? Não estou questionando o nome do chute, não. Biomecanicamente, a gente tem aqui, ó, 2 ossinhos no quadril, que é o nosso quadril. Se o meu quadril está virado para frente e a minha perna vai para o lado, isso é um chute lateral. A partir do momento que eu giro esse quadril, então, as minhas cristas ilíacas estão aqui, vou marcar só uma, ó. Puxei, como que era? Ela puxa, e aí ela gira a crista ilíaca lá para baixo e olha para trás. Quando eu girei a crista ilíaca, essa perna passou a ficar atrás de mim. Eu jamais vou conseguir melhorar esse chute se eu não treinar força de glúteo e alongamento para a musculatura de rotador e anterior. E ela estava treinando os internos de coxa. Ela estava treinando força de abdômen para sustentar o chute lateral. E aí não vai funcionar. Então, entenda a técnica do movimento. Peraí, eu puxo o joelho para cá e aí eu chuto lá. Mas o meu quadril gira? Se o meu quadril gira, a minha perna mudou de posição. Sim, e aí eu começo a ter um chute atrás, ok? Então, isso vai mudar o nome do seu chute? Não, não vai mudar, mas vai mudar a maneira como você treina e o que você treina. E o que eu vejo muitas pessoas fazerem errado é não entenderem como que o movimento realmente acontece e treinar a coisa errada. Então, essa é a primeira coisa. Qual é o chute que você quer melhorar? Esse chute, ele realmente é ao lado, ele realmente é à frente, ele realmente é atrás? Analisa esse chute, coloca o vídeo lá de uma pessoa fazendo chute bem feito, põe em câmera lenta e vê se a pessoa gira. Se a pessoa girou o quadril, a perna já mudou a angulação. E aí são outras musculaturas que eu vou ter que trabalhar, ok? Beleza. Tem um outro erro que as pessoas fazem muito, ó, que é o tipo de alongamento para ganhar flexibilidade, para poder chutar alto. Presta atenção nisso, porque isso é um pouquinho complexo, mas eu vou tentar explicar de uma maneira simples. Vamos supor que eu acabei de chegar no meu treino, ok? Eu faço capoeira ali, que nem a Gi, faço capoeira. Acabei de chegar no meu treino e, cara, hoje é dia que o professor falou que vai dar o chute XYZ e eu quero chutar bem, eu quero chutar alto. E aí eu vou lá, não, hoje eu preciso me alongar. Preciso alongar, porque, olha, hoje esse chute tem que sair. Fica 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O que eu tô fazendo aqui? Primeiro que eu tô fazendo um alongamento errado, todo cagado, todo sem alinhamento. Mas a gente vai aprender isso lá no desafio da abertura zerada. Mas eu estou fazendo um tipo de alongamento que fica parada. Eu estou parada no movimento, concorda? Esse alongamento se chama alongamento estático. Guarda isso. E aí eu vou lá pro meu chute, quase morro, saio da aula com as pernas até tremendo e meu chute nada de melhorar. Aí vem uma pessoa que participou dessa live aqui de hoje e ela vai lá treinar o chute. Não, hoje o professor vai dar chute alto. E ela vai lá e faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você olha e fala, nossa, né, que coisa estranha. E aí ela vai lá e faz o chute muito bem feito na aula dela. Por quê?
Esse tipo de alongamento que balança se chama alongamento dinâmico. Existem várias pesquisas na área de flexibilidade, e uma delas, uma não, são várias, diz que quando a gente faz alongamento estático, que é esse que eu fico parada, eu traciono a minha musculatura, sim, eu tô lá tracionando e eu seguro ela tracionada aqui, porque eu fico aqui parada por um tempo. Quando a gente faz isso com o nosso músculo, ele perde a potência de força por 1 hora. Pensa comigo, você está prestes a fazer a aula que você vai ter que chutar pra caramba. Você vai ter que fazer força. E aí você faz um alongamento que tira a potência de força do seu músculo por 1 hora. Depois de 1 hora, volta ao normal. Só que a sua aula dura mais ou menos quanto tempo? Sim. Quando você faz alongamento estático, você prejudica a sua potência de força na próxima 1 hora. Se eu quero chutar alto na minha aula, eu não posso fazer alongamento estático em alta intensidade. Eu não estou falando de dar uma alongadinha assim, ó. 1, 2, 3, 4. Agora vamos outra perna. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando de ficar lá tracionando o músculo. Se você, antes da sua aula, antes da sua competição, antes da sua apresentação, antes do seu teste de faixa, você fica fazendo alongamento estático, você está prejudicando a sua potência de força. Só que sabe o que os pesquisadores descobriram também? Que esse alongamento dinâmico, que eu vou lá e faço isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu estou fazendo aqui? Pega para mim uma faixa elástica aí. Imagina, ó, que essa faixa elástica aqui é meu músculo. Então, aqui eu quero alongar posterior de perna, certo? Posterior de perna está mais ou menos aqui, ok? Quando eu faço isso e permaneço no estático, eu traciono a faixa, né, o músculo, e fico lá. Ele perde potência de força. Mas quando eu faço isso, balanço, eu alivio o músculo, traciono. Alivio o músculo, traciono. Quando a gente faz isso, segundo as pesquisas, a gente aumenta a nossa flexibilidade em 1 hora e aumenta a nossa potência de força. O que eu quero dizer? Você vai se tornar mais flexível com esse alongamento? Você vai conseguir zerar uma abertura com esse alongamento? Você pode até zerar ali na hora, mas amanhã vai ter tudo voltado ao normal. Depois de 1 hora, o músculo volta ao normal. Agora, se eu faço esse tipo de alongamento antes do meu treino, né, da minha aula, da minha competição, ele aumenta por 1 hora a minha flexibilidade, eu consigo ter chute mais alto e ele ainda aumenta a minha potência de força. Então, se você quer ter chute alto na hora da sua aula, na hora da competição, na hora do teste de faixa, eu quero ter chute alto agora, faça alongamento dinâmico. É o alongamento dinâmico que vai aumentar a potência de força e flexibilidade. Agora, se você quer zerar uma abertura, você precisa de um treino fora da sua aula que trabalhe com alongamento estático, porque é esse que vai fazer você zerar a sua abertura. Aquele alongamento que eu fico paradinha. Sim, segundo pesquisas. Segundo o que eu já apliquei nesses mais de 20 anos trabalhando com flexibilidade, comprova as pesquisas, tá? Isso funciona, ok? Então, vamos lá. O que é o... Bom, a gente viu aqui o errado. Eu não saber o meu chute, né? Para onde ele realmente vai, porque eu trabalho grupos musculares errados, eu trabalho de forma errada, eu trabalho força e musculatura errada, eu executo o movimento errado. Fazer alongamento do tipo estático, se eu quero chutar agora, isso não vai me ajudar, vai diminuir minha potência de força. E pensa comigo, quem faz a musculação, e mesmo, né, ali na aula de dança, na aula de yoga parece que a gente não faz força, né? Cara, faz força pra caramba pra ficar naquelas posturas. E aí eu vou lá e faço um alongamento estático que tira a minha potência de força. Então, cuidado com o tipo de alongamento que você faz antes da sua aula. Agora, se eu quero zerar uma abertura, eu preciso do estático. E aí, o que é que as pessoas fazem? Antes da aula, faz um treino de abertura, de zerar a abertura com alongamento estático. Compromete a sua aula. Você vai melhorar a sua flexibilidade? Sim, a médio e longo prazo, mas vai comprometer a sua aula. Então, separe
Use o treino estático para zerar a abertura em um outro horário que não comprometa o seu treino de força. Seja ele um treino de musculação, de artes marciais, de yoga, de balé, do que for, ok? O que é o certo da gente trabalhar? Ah, eu quero fazer um chute que é frontal. Sim, que eu quero chutar à frente. Primeira coisa, qual é o grupo muscular que eu preciso alongar? Se você quer chutar à frente, você precisa alongar a parte de trás da sua perna para que essa perna tenha flexibilidade para subir. Se eu quero chutar ao lado, e aí ao lado, mantendo as cristas ilíacas aqui, por exemplo, um Gran Battimano balé, eu vou precisar alongar os rotadores para permitir que essa perna gire e alongar os internos. Mari, não, o meu ao lado não é tão assim, não. A gente gira, né? A gente faz aquele movimento que gira aqui. Então, ele passa a ser atrás. Eu vou precisar dos rotadores, porque esse joelho vai estar para fora, por mais que o pé fica virado lá pro oponente, eu vou dizer, tá? Não sei como é que vocês chamam, mas pro inimigo, tá? O pé fica lá virado para ele, mas o joelho, ele tá para fora, ok? E aí, eu vou alongar os rotadores e vou alongar a musculatura que está na frente da minha perna também. Além disso, eu vou trabalhar a força. Se eu quero fazer esse chute, né, que as pessoas puxam aqui, levam lá, eu preciso fortalecer glúteo. É o glúteo que faz essa minha perna subir lá. Se eu quero chutar à frente, eu tenho que fortalecer abdômen. É o abdômen que vai ajudar ela a subir lá, pessoas vai ajudar ela a subir. Ok? Pense na tríade. A tríade do chute alto é trabalhar a flexibilidade da musculatura certa, trabalhar o fortalecimento da musculatura certa e trabalhar também a técnica do movimento que você quer fazer. Ponto. Beleza. Agora a gente vai entrar numa outra bifurcação. Eu quero um chute para agora, porque eu vou fazer uma aula, um teste, uma competição, ou eu quero treinar a minha flexibilidade para zerar uma abertura para ter condições de fazer o chute. Não, eu quero melhorar agora porque eu vou fazer minha aula. Então, eu vou trabalhar com o tipo de alongamento dinâmico. A gente vai fazer um agora aqui para a gente perceber a diferença, tá bom? Mari, não, eu quero trabalhar para zerar a minha abertura. Então, a gente vai trabalhar alongamento estático distante do meu treino de força. Quando eu falo treino de força, eu não estou falando só de musculação. Eu estou falando da aula de artes marciais, de balé, de yoga que você faz, porque lá você faz força. Então, se eu treino à noite, eu vou treinar alongamento para zerar a abertura de manhã. Aí eu treino alongamento estático. Aí eu ganho flexibilidade sem comprometer meu treino. Sim? Vamos! Primeira coisa, será que isso funciona? Vamos ver um exemplo? Eu tenho um aluno que se chama Gabriel. O Gabriel é do... Não fala. Taekwondo. Acertei! O Gabriel é do Taekwondo. E aí, o Gabriel chegou para mim, pode compartilhar, Tia. O Gabriel chegou para mim e ele queria chutar alto. Falei, ó, Gabriel, você tem que zerar a abertura, meu querido. Não tem como a perna subir lá se a abertura não tá zerada, né? Se eu quero fazer... Você já compartilhou? Só um minutinho. Desculpa, tira um pouquinho. Ó, se eu quero fazer um chute à frente, pá, vamos dizer aqui, ó. Pá, sim, eu quero fazer um chute aqui. Vira o desenho pro chão. Como é que eu tô? Lá numa abertura frontal ou espacate, né? Com o meu tronco perto da perna. Eu não tenho como fazer esse desenho no ar se no chão eu não faço isso. Sim? E aí o Gabriel chegou para mim, pode compartilhar, Ju. E a abertura dele tava assim. Gabriel, bonitinho. Esse é o Gabriel. Deixa eu ver o Instagram. Vamos lá, Instagram, vocês vão ver o Gabriel agora. O Gabriel chegou assim. Nada de errado em estar assim, mas se eu quero chutar alto, né? A perna de trás tá dobrada, a perna da frente também tá meio dobradinha, tá longe do chão, fica muito difícil chutar alto nessa posição. E aí o Gabriel aprendeu o que eu vou te ensinar no desafio da abertura zerada, e olha como ficou a abertura dele. Depois de 8 semanas, esse era o novo Gabriel. Pô, aí já dá para chutar um pouquinho mais alto, né? Já melhorou. Ok, Tia Ju, passa para a próxima. E a abertura de segunda dele, a abertura lateral, estava assim, joelhos virados para frente. E depois de 8 semanas, já estava mais encaixado, quase encostando no chão. Sim, esse é o Gabriel. E aí o Gabriel foi fazer o chute.
Vou mostrar para vocês o chute do Gabriel. Aí, que a tia Ju tem que apertar os botões mágicos ali para as coisas aparecer. E aí, o que foi interessante? Ó, esse é o chute do Gabriel. Pode ir. Esse é o chute do Gabriel hoje. Quer dizer, nessa época, né? Frente, lateral. De novo, tia Ju. Ó a altura. E sabe como que o Gabriel conseguiu aumentar o chute dele? Não foi só a flexibilidade. A gente fez um bate-papo e o Gabriel foi uma das pessoas que eu conversei e falei, Gabriel, você está fazendo treino de força para musculatura errado. Porque ele estava querendo chutar lateral. E não é, o chute dele também não é lateral, o chute dele também vira. Sim? Então, cuidado. Primeiro ponto, escolha bem o tipo de alongamento que você vai fazer. O Gabriel fez alongamento estático? Fez para conseguir zerar a abertura. Mas para fazer esse vídeo, esse chute aí, ele fez alongamento dinâmico. Sim? Vamos entender a diferença de um para outro? Vai lá, rapidinho. Só para você entender a diferença. Vamos imaginar que a gente quer chutar à frente, tá bom? Que é um alongamento mais comum. Pega uma cadeira, põe lá o banquinho lá, coloca o pé em cima da cadeira, ó, tô colocando o calcanhar, mas deixa o pé solto. Não fica puxando o calcanhar. Se eu puxo o calcanhar, eu começo a alongar batata da perna, gastrocnêmio, sólio, flexores de dedos. E eles não vão me ajudar no chute. Então, deixa ele solto, porque o que eu quero alongar, o que eu preciso ganhar é aqui, ó. Atrás da minha coxa, começo do meu bumbum. É aqui que eu preciso ganhar alongamento. Mari, eu quero aumentar a altura do meu chute na frente e eu vou fazer esse treino longe da minha aula. Então, você vai fazer alongamento estático, parado. Sim, coloquei o pé lá. Cuidado. Cristas ilíacas, o ossinho, tem que estar de frente para a perna. Então, posiciona suas cristas ilíacas bem de frente para a perna. O que eu quero dizer, ó? Você está aqui, ó, cristas ilíacas de frente. Se você girar o pé de baixo para fora, principalmente bailarinas, ela gira, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, eu não estou mais de frente. Aí eu viro a parte de cima do meu tronco para ficar de frente. Só que minha crista ilíaca está virada. Você precisa girar o pé de baixo de frente para a cadeira, para o banquinho, para o puff, para ficar bem de frente para sua perna. O pé lá deixa solto. Agora, a gente vai fazer um negócio muito legal, meninos, que se chama empinar o bumbum. Sim, ó, eu tô aqui, empina o bumbum. Só de empinar o bumbum, vou trocar de perna para você ver. Só de empinar o bumbum, você já vai sentir tracionar aqui, ó. E é essa musculatura que a gente precisa alongar. E aí eu vou descer lá para frente com o peito para frente. Tem muita gente que faz esse alongamento assim, ó. Ai, Mari, fácil, ó, até consigo pôr a testa na perna. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando o posterior, mas muito pouco. Eu tô pegando mais região lombar, porque eu tô fazendo essa curva com as minhas costas. Quando eu faço empina bumbum, ó, eu, Mari, já não consigo mais chegar lá não, filho. É aqui. Aqui tá rasgando. Faz aí para você testar. Empina bumbum, peito para frente. Solta o pé. Você vai sentir rasgar essa parte. Agora, solta o bumbum, solta as costas para baixo. Aí eu consigo ir mais. O que você quer? Você quer ir mais no exercício de alongamento ou você quer ter mais resultado no seu alongamento? Eu, Mari, quero ter mais resultado. Eu quero ganhar mais flexibilidade. Para eu ganhar mais flexibilidade, eu preciso tracionar o meu músculo de verdade. Não só a parte de baixo dele, mas principalmente a parte que insere, né, que se gruda nos isquios, que é o ossinho que a gente tem aqui no bumbum. Então, quando eu empino o bumbum, empino o peito e tento fechar a angulação entre meu tronco e minha perna, eu traciono toda a musculatura posterior. Aí, eu vou ficar aqui por 20, 30 segundos, 1 minuto, ok? A gente vai falar sobre tempo mais pra frente. Vou permanecer aqui. Quando eu permaneço aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou ganhando flexibilidade. Eu estou fazendo um alongamento para aumentar a flexibilidade do meu músculo. Com o tempo, vai ficar mais fácil eu fazer esse exercício. Eu vou descendo cada vez mais. Se eu fizer isso antes da minha aula, meu chute vai ser mais baixo porque vai perder potência.
ok? Mari, não, eu quero treinar o chute antes da minha aula. Tá, então você vai fazer exatamente a mesma coisa. Pezinho lá virado para a perna da frente, solta a perna, cristas ilíacas viradas para frente, mãozinha lá, empina o bumbum, peito para frente e aqui eu balanço. 1, 2, 3, 4. Eu vou até a amplitude máxima e volto. 6, 7, faz 10 vezes. 3 séries de 10 com uma perna, 3 séries de 10 com a outra perna. E aí faz o chute para testar. Você vai ter aumentado a potência do seu chute e você vai ter aumentado a flexibilidade. Só que isso dura só 1 hora. Sim, isso serve para minha competição, isso serve para minha aula, isso serve para minha apresentação. Isso não serve para zerar uma abertura. Zerar a abertura, eu vou fazer alongamento estático.